Fala pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Jonathan, também conhecido como Física Disruptiva, e hoje a gente dá início a uma nova parte do nosso estudo eh, desse primeiro tópico, né, digamos assim, do ICF2, que é todo estudo relacionado à parte elétrica da física. Até a aula 6 a gente estudou o que a gente gosta de chamar de eletroestática. Nós finalizamos o estudo da aula 6 falando sobre potencial. Falando sobre potencial, o que que era um potencial, qual era a sua diferença para energia, o que que era um potencial elétrico ou eletrostático e qual era a sua diferença para energia potencial eletrostática, energia potencial elétrica, o que que eram superfícies equipotenciais, tudo isso a gente falou na última aula, no último vídeo da aula 6. Então a aula 6 foi toda falando sobre isso, né, nessa temática do potencial. A partir da aula 7 em diante, a gente vai dar um início ao tópico que a gente gosta de chamar de eletrodinâmica. E aí percebam a ideia, né? Se eu estou falando sobre eletrodinâmica, então, pelo estudo da palavra, a ideia é que eu estou colocando elétrons em dinâmica, ou seja, em movimento. Então, se eu estou colocando elétrons em movimento, eu estou gerando o que a gente vai entender como uma espécie de corrente elétrica, tudo bem? Corrente elétrica. Bom, então a nossa ideia hoje é tentar definir o que seria essa corrente elétrica, que é o estudo fundamental da eletrodinâmica. E vamos dar um nome a isso chamado de corrente elétrica. Bom, para que a gente entenda a definição disso, por onde a gente parte? Primeiro, nós terminamos falando nas aulas nos vídeos sobre potenciais, e também nos de campo elétrico, que se eu colocar uma carga positiva geradora, ela gerará linhas de campo elétrico que apontam para fora de si mesma. Essas linhas de campo elétrico, elas têm uma direção e sentido muito bem definido. E quando eu ponho aqui uma carga para senti-las, uma carga Q para senti-las, essa carga Q, ela vai, a partir do momento que ela sente o campo elétrico, ela gera uma força, ou seja, ela tende a se movimentar. Bom, a nossa ideia agora é que eu permita e analise esse movimento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, peraí, vou chamar de ponto A, um campo elétrico e tudo mais, eu vou ter também nesse ponto, de maneira escalar, como a gente viu, um potencial VA, que é gerado pela própria carga zona que grandona Qzão. A carga Qzão, ela gera um campo e também gera um potencial em todo o espaço, que quando for sentido pela carguinha, no caso, quando o campo for sentido pela carguinha, isso vai virar força, e quando o potencial for sentido pela carguinha, isso vira energia potencial. Isso vira energia potencial. Então, enfim, nesse ponto A, havia um potencial VA. O que, que vai acontecer? Quando a nossa carga ela se mover para frente, ela vai chegar aqui em um ponto B. Aí essa carga vai ocupar agora esse ponto B, cujo potencial é um potencial VB. Então percebam, todo movimento de carga, seja ela positiva ou negativa, ela tem dentro de si uma diferença de potenciais. Se uma carga se move, significa que ela vai de um potencial elétrico para o outro. Tudo bem? Então, é a partir daqui, desse estudo, que a gente vai tentar definir o que é uma corrente elétrica. Primeiro, vamos analisar a seguinte coisa, então. Eu vou fazer um desenho aqui, que a primeiro momento pode parecer diferente para vocês, mas vocês vão entender o que vai se tornar esse desenho. Bom, eu vou fazer o seguinte desenho. Imaginem aqui que coloque uma placa do lado da outra. Essa primeira placa, eu vou falar que ela está carregada negativamente. E a segunda placa, que ela está carregada positivamente. Bom, o que, que vai acontecer? Agora, para ligá-las a essa placa, considerando que a distância entre elas seja muito pequena, eu vou ligá-las da seguinte forma.
eu vou ligá-las assim, com um fio. Isso aqui não é nada mais, nada menos do que um fio metálico, né, que permite a condução de cargas. O que vai acontecer? Imagina que tenha uma carga negativa aqui bem pertinho dessa placa. Imagina que tenha então um elétron, uma carga negativa, aqui, bem pertinho dessa placa negativa. O que vai acontecer com ele? Bom, essa placa aqui ela é negativa e o nosso elétron ele é negativo. Então, segundo nossos estudos primordiais sobre força de repulsão e sobre força elétrica, a gente pode perceber que esse cara está sendo repelido, ele tende então a fazer, esse elétron, essa carga negativa tende a seguir esse movimento. Se a gente analisar de uma maneira diferente, analisar qual é a interferência dessa carga positiva aqui nessa carguinha, então essa placa positiva teria que atraí-la. Como é que ela atrai ela? Fazendo com que ela também se movimente para cá. Então percebam, tá tudo colaborando para que essa carga faça esse movimento, que ela venha para cá, que ela suba, que ela dê essa volta, que ela desça e que ela encontre a carga positiva. Percebam, a carga a placa negativa está repelindo essa carga e a placa positiva está aproximando ela. Tudo como a gente idealizou que aconteceria. Então, há aqui uma circulação, uma movimentação da carga negativa ou do elétron. E como a gente falou, isso é o que significa fazer o estudo de eletrodinâmica. Isso é por elétrons em movimento. Então, para que haja uma movimentação de elétrons, deve haver uma diferença de potencial. Então, há essa nomenclatura aqui, essa ideia aqui de eu ter um potencial diferente do que nas duas placas, eu vou dar o nome de U, que é a nossa diferença de potencial. Então, a primeira ideia é que diferenças de potencial geram movimento de cargas. Como eu estou analisando aqui somente a carga negativa, então gera um movimento dessa carga negativa. O que é a corrente elétrica, se não, então, uma movimentação de cargas? Só que há uma ideia aqui que a gente tem que considerar. Como é que eu vou definir a corrente elétrica? A corrente elétrica, ela vai funcionar da seguinte maneira. Imaginem novamente as nossas duas plaquinhas, negativa e positiva, de maneira que a gente as ligue daquela mesma forma, tudo bem? Que a gente as ligue da mesma forma. O que vai ser a nossa corrente elétrica? Bom, corrente elétrica não é nada mais, nada menos do que passagem de carga em um determinado tempo por um fio. Ou seja, a ideia aqui é que o que a gente chama de corrente seja essa ideia de cargas passando pelo nosso fio. Só que por uma questão de escolha, a gente vai dizer que a corrente elétrica, em seu sentido, ela é contrária à movimentação natural dos elétrons. Ou seja,
Se os nossos elétrons, eles naturalmente seguiam essa trajetória aqui, indo dessa maneira, tudo bem? Eles iam dessa maneira, tum, tum, tum. Ou seja, eles atravessavam do polo positivo aqui para o polo negativo. A nossa corrente elétrica ela vai fazer o caminho contrário. Ela vai fazer esse caminho. Ela sai do polo positivo para entrar no polo negativo, ou seja, ela ultrapassa do polo negativo para o polo positivo. Isso é o I, a nossa corrente elétrica, cuja simplificação a gente vai chamar de I. Só que percebam, imaginem aqui que eu dei um zoom nesse fio, que eu pego aqui esse pedaço de fio, eu pego esse pedaço de fio e dei um zoom nesse fio. O que vai acontecer? Vamos imaginar comigo. Bom, se eu pegar aqui esse fio para poder estudá-lo, separando esse fio, se eu pegar esse fio para ser estudá-lo, eu vou ver então, se eu pegar uma secção circular aqui, eu vou ver várias cargas se movimentando de um lado para o outro. E o que é a corrente, como eu descrevi? A corrente elétrica, ela é essa quantidade de carga que passa por uma determinada secção transversal em um determinado tempo. Isso que me diz sobre a intensidade da corrente elétrica. Bom, como quantidade de carga a gente sempre mede em Coulomb e o tempo a gente sempre mede em segundo, então no Sistema Internacional de Medida, a unidade da corrente ela é Coulomb sobre segundos. Para que a gente não tenha que ficar escrevendo isso, a gente cria uma nova unidade chamada A de ampere. Então, a corrente ela é medida em ampere. Essa é a definição de corrente. Corrente não é nada mais e nada menos do que uma passagem de uma quantidade de carga por um fio por um determinado tempo. Agora, o seu sentido ele sempre vai ser o sentido contrário ao sentido natural dos elétrons. Os elétrons eles tenderiam a sair do polo negativo e dar a volta e chegar no polo positivo, ou seja, eles atravessam, olhando só para esse desenho, para essa diferença de potencial, eles atravessam do negativo para do positivo para o negativo. Enquanto a corrente elétrica, por uma questão de escolha, assim como a gente escolhe que para a direita seja positivo, para cima seja positivo, quando a gente fala sobre plano cartesiano, aqui a gente escolheu que a corrente elétrica ela seria atravessando esse polo negativo e indo para o polo positivo, ou seja, percorrendo esse sentido aqui, tudo bem? Então é isso que é a definição de corrente quanto à sua quantidade, quanto à sua unidade e quanto ao seu sentido. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido até aqui. A aula de hoje é só para esse vídeo 1, foi só para que vocês conseguissem entender a natureza da corrente elétrica. E percebam que agora a gente entra em um novo mundo, o mundo da eletrodinâmica, onde os elétrons estão em movimento, onde eu tenho cargas em movimento, e essas cargas em movimento é literalmente o que eu chamo de corrente. Agora, o que vocês estão vendo eu desenhar aqui, a gente vai dar um nome a isso. E, bom, se a corrente necessita de uma diferença de potencial para existir, como que a gente pode escrever a diferença de potencial em função da corrente? Como é que a gente pode ligar essas duas coisas? É o que a gente vai ver na próxima aula e eu espero no próximo vídeo. Eu espero vocês lá.